Muito bom dia, bem-vindos ao Auditório Eco. É, na verdade, a nossa primeira conferência aberta ao público e vamos discutir fusões e aquisições. Por um lado, quero notar que este é um ponto importante, obviamente, para o Eco, um momento particularmente relevante de, digamos, uma nova estratégia, uma nova dimensão, que é abrir o Eco, abrir a redação do Eco ao exterior, à comunidade, trazer os decisores ao Eco, poder partilhar connosco conhecimento, discussões e, obviamente, o nosso papel, que é, obviamente, depois partilhar esse conhecimento e essas discussões que vamos ter aqui neste auditório, sob várias formas, em talks, em podcasts, em conferências abertas como esta, este conhecimento, essa discussão com os nossos leitores. Creio que isso pode ser um fator, de facto, muito importante, obviamente, da afirmação do Eco, mas também da aproximação aos leitores e trazer os leitores ao Eco nessa aproximação que nem sempre é fácil de fazer e que esta infraestrutura, este auditório vai permitir fazer de outra forma, com outra velocidade, também com outra qualidade e, como eu dizia, só com várias ferramentas, com várias plataformas de diferentes maneiras. Vamos discutir hoje fusões e aquisições. Estamos num momento, eu diria, particular. Tivemos um ano 2021 absolutamente excepcional, um ano 2021 com fusões e aquisições no mundo. Enfim, também em Portugal relevante, mas no mundo absolutamente excepcional. Entramos em 2022 com, diria, dois movimentos diferentes. Obviamente, a incerteza geopolítica com a guerra na Ucrânia, por um lado, e depois o ajustamento do mercado a um ano 2021 que foi, de facto, espetacular em vários sentidos. Estamos em 2023, diria, já e os decisores a incorporar o que são as incertezas geopolíticas. Enfim, infelizmente a guerra prolongou-se muito mais do que toda a gente esperaria, ou poderia supor há um ano e meio, mas na verdade o que se percebe das várias decisões que os gestores em Portugal e internacionalmente vão tomando é de que essa é uma variável que está incorporada no processo de decisão. O que já é mais difícil de estar incorporado no processo de decisão, diria eu, é a incerteza geoeconómica e, eu diria, macroeconómica. Este ano 2022, diria, segunda metade de 2022 e esta primeira metade de 2023 foi sobretudo marcada por aumento de juros, sem saber, obviamente, preços por um lado, aumento de juros por outro, para combater a inflação, com um facto que também é interessante neste mercado em particular, de dimensão internacional, mas que se reflete do ponto de vista nacional, europeu e nacional, é que os vários blocos estão a andar a ritmos diferentes. A China, os Estados Unidos e a Europa. Nós assistimos esta semana, na semana passada, nos Estados Unidos, a uma paragem. Veremos se é uma paragem consistente para ficar ou não, mas é uma paragem no aumento dos juros. E na BCE, o que estamos a ouvir dos responsáveis da BCE é o contrário. Os juros vão continuar a subir, pelo menos uma vez, provavelmente mais duas vezes, agora em julho e em setembro. E isso, obviamente, cria uma incerteza económica que, obviamente, impacta no modelo e nas decisões de fusões e aquisições. Enfim, pelo modelo por si, porque os financeiros associados a estas operações são, obviamente, muito mais elevados. Portanto, a rentabilidade exigida operacionalmente para processos de fusões e aquisições mudou, os indicadores mudaram, e esse é um momento também interessante para perceber o que é que vai ser o ano. Este é um momento para perceber o que é que vai ser o ano 2023, a segunda metade de 2023 e 2024, em função das perspectivas que teremos do ponto de vista de política, nomeadamente de taxa de juros. Ora, o que é que vamos ter aqui hoje? Vamos ter dois painéis. Primeiro para analisar o que são os desafios dos movimentos de fusões e aquisições às empresas, aos vários instrumentos. Agora, por exemplo, é muito notório o aparecimento dos fundos soberanos como digamos, instrumentos e como atores destes movimentos globais. Até aqui, recentemente, um fundo soberano entrou no capital com uma forte presença, por exemplo, no capital da EDP. Portanto, eles são novos atores. E depois, num segundo painel, vamos discutir, na verdade, o que é que são os setores mais propensos, seja por razões geopolíticas. Por exemplo, temos o tema da energia, que é muito sensível nesta altura ao tema de fusões e aquisições no mundo e também, obviamente, em Portugal.
mas também por razões económicas, de condições económicas, de capital, setores com mais ou menos capital, com mais ou menos condições para avançarem para estes movimentos de fusões e aquisições. Temos aqui num primeiro digamos, painel, se quiserem, uma talk, uma discussão sobre o papel do mercado de capitais. E daí temos convidado a Isabel Lucha, Presidente da Euronext de Lisboa, para partilhar connosco, no fundo, o que é que pode ser, neste contexto, até de aumento de juros, o papel do mercado de capitais no movimento de fusões e aquisições. Mais uma vez a todos, obrigado pela vossa presença. Isabel Lucha, é um gosto tê-la aqui no nosso auditório ECO, como eu dizia, nesta estreia de auditório aberto ao público, e eu começava quase por uma provocação, não é? O mercado de capitais tem desempenhado esse papel de dinamização das fusões e aquisições? Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui, parabéns pelo novo estúdio que está muito bonito, muito fresco. Obrigado. E desejo as maiores felicidades ao ECO por este investimento e esta iniciativa de abertura ao exterior. O mercado de capitais pode ser uma alavanca extraordinária de apoio às operações de fusão e aquisição por várias razões. E depois já vamos comentar os casos concretos, mas muito brevemente. Primeiro porque é uma fonte de financiamento óbvia, não é? Para levantar capitais permanentes, capitais de médio e longo prazo, ações, capital, mas também obrigações de prazos longos, e temos visto empresas fazerem esse caminho no sentido de obterem esse financiamento. Depois porque as empresas cotadas, sejam elas a adquirente ou a empresa-alvo, têm alguns benefícios por estarem cotadas quando entram numa operação de fusão e aquisição. As empresas adquirentes porque têm já um capital à partida de credibilidade, visibilidade pelo escrutínio a que estão sujeitas e, portanto, no diálogo com os alvos, isso, enfim, é um elemento adicional positivo nessas conversas. Quando estamos na presença de alvos cotados, temos também à partida, por exemplo, no processo de due diligence, à partida também há algumas garantias adicionais que vão simplificar, pelo menos teoricamente, esse processo. Depois há um terceiro elemento muito interessante, que é a possibilidade de usar as ações da empresa adquirente como moeda de troca na aquisição de uma menos exigência de capital, digamos assim. Menos exigência de capital, mais flexibilidade, e dar a possibilidade, sobretudo se estamos na presença na empresa-alvo de alguns investidores que podem ser parceiros estratégicos na empresa adquirente, temos de facto a possibilidade de lhes dar ações da empresa da empresa depois da fusão concretizada, não é? Do todo, e beneficiarem, não é? Depois da realização das sinergias e da estratégia conjunta que o conjunto das empresas venham a concretizar. Isso às vezes pode ser muito interessante, quer para quem está a vender, não é? As ações, quer para quem está a comprar. Porque há esse aspecto também estratégico que pode ser considerado. E depois, enfim, há um tema de facilidade de due diligence, como referi, de visibilidade e de credibilidade, e há um tema de preço de referência também. Aliás, o mercado de capitais tem uma função fundamental de definição de preço, quer para operações passam pelo mercado, mas também para muitas mais, e são muitas mais as que são feitas fora do mercado do que aquelas que são efetivamente feitas em mercado, portanto geram um preço de referência, múltiplos, não é? Que todas as empresas que fazem fusões e aquisições com alguma dimensão olham para definir o preço. Aliás, há até estudos académicos que calculam o valor económico desses preços de referência, que são extraordinariamente importantes. Em Portugal temos tido alguns exemplos, podíamos ter mais e esperemos que as empresas usem mais. Vamos perceber o que é que falta para que haja mais exemplos. Mas vamos aos exemplos. Vamos só usar aqui dois ou três exemplos que me parecem muito interessantes. A Greenvolt, por exemplo, não é? Empresa que entrou no mercado em junho de 2021 e em 2 anos, não é? Fez 2 aumentos de capital,
no total de cerca de 250 milhões de euros de capital e fez 2 emissões de obrigações verdes, green bonds, também no total de 250 milhões de euros. E qual foi o objetivo desse financiamento? Foi exatamente concretizar uma estratégia muito clara, muito definida de fusões e aquisições, designadamente na área de energia solar fotovoltaica, em Espanha, não é? Fizeram aquisições relevantes em Espanha, fizeram na Alemanha também dentro do mesmo setor, mas têm comprado parques eólicos e também noutras geografias europeias. Portanto, uma estratégia, aliás, a vinda para o mercado foi ela própria, não é? Uma decisão que tinha exatamente a ver com essa estratégia de financiamento a médio e longo prazo. A própria Euronext, eu gosto de dar o nosso exemplo, porque nós somos uma empresa às vezes cotada. Esquece disso, não é? Que é a própria empresa. É a própria empresa e uma empresa cotada. A Euronext tem feito uma trajetória de crescimento enquanto infraestrutura consolidadora de bolsas na Europa, e a última aquisição que fizemos foi precisamente também em 2021, aproveitámos o bom momento do mercado, as condições não estão tão boas atualmente, como o António já referiu, mas aproveitámos esse momento. Também foi uma oportunidade, porque as fusões e aquisições, enfim, são momentos de oportunidade, não é? Claro. Só acontecem quando a oportunidade está lá. E na sequência da aplicação de remédios pela Comissão Europeia ao processo de aquisição pela London Stock Exchange da Refinitiv, o grupo London Stock Exchange teve que vender a Bolsa Italiana, que é um grande grupo de bolsas, e nessa altura nós aproveitámos para fazer uma oferta e conseguimos adquirir. E conseguimos adquirir, e boa parte do sucesso dessa operação foi a forma como ela foi financiada precisamente em mercado, ou seja, o grupo Bolsa Italiana na altura representava 40% do nosso valor, da nossa capitalização bolsista, 40%. Até era quase duplicar a dimensão da empresa e, portanto, era uma grande operação, cerca de 4 mil milhões de euros. E esse financiamento só foi possível acionar de uma forma relativamente rápida e eficiente, porque já éramos efetivamente uma empresa cotada, já tínhamos, enfim, credibilidade no mercado de capitais para emitir 2 mil milhões de obrigações, que foi o que tivemos que fazer, 2 mil milhões de obrigações e um aumento de capital de outros 2 mil milhões, mais ou menos, e foi isso que permitiu, enfim, angariar os fundos necessários para concretizar essa não se pode dizer que essa operação. Por exemplo, a Casa de Ferreira Espeto de Pau, neste caso é ao contrário, não é? Exatamente, portanto usámos o mercado e usá-lo-emos, já tínhamos feito emissões de obrigações anteriores quando adquirimos a Bolsa da Irlanda e a Bolsa da Noruega, portanto não foi possível financiar estas aquisições só com geração de cash flow interno, embora a Euronext seja uma empresa, enfim, felizmente sólida e que gera cash flow significativo, mas esta dimensão de aquisições não é possível financiar só com esse cash flow. A Isabel falou em 2 pontos que me parecem muito importantes, que é, desde logo, a transparência e a formação de preço, e depois há esse paradoxo, não é? Que estão a alimentar o mercado que, na verdade, não usa o mercado de capitais, mas usa a informação que é gerada no mercado de capitais. O custo é um fator de travagem à utilização mais relevante das empresas do mercado de capitais para o financiamento, fusões e aquisições, financiamento para operações terceiras, em particular M&A. As empresas que estão cotadas, em geral, não é? Não me estou a referir especificamente ao mercado português, mas em geral, não é? O que se demonstra é que usam extensivamente, e as que mais crescem e as mais bem-sucedidas, normalmente têm estratégias que passam não só por crescimento orgânico, mas por aquisições externas, e essas aquisições externas são muitas vezes financiadas por operações de mercado, seja equity, seja obrigações convertíveis é outro instrumento que também é utilizado muitas vezes. Tem muita expressão. Porque tem particularidades interessantes. Não é usado no mercado, não tem sido usado no mercado português, mas é um instrumento interessante e é usado internacionalmente, porque tem ali um elemento de flexibilidade financeira, de partilha de risco, de opcionalidade, não é? Por não diluir o capital a prazo na organização. Portanto, é um instrumento que, enfim, acho que valia a pena olhar mais, porque pode ser, sobretudo em empresas relativamente pequenas e que estão a crescer, ou que têm potencial de crescimento muito elevado e rápido, pode ser um instrumento interessante para dar ali alguma flexibilidade à gestão e aos acionistas, aos fundadores. Mas diria que o custo não é um travão à escolha do mercado de capitais?
Depende de como olhamos para o tema de custo. É evidente que o mercado estar em mercado, estar listado, tem um conjunto de responsabilidades e de obrigações e de regras que têm que ser cumpridas, de transparência, de informação, de diálogo com os investidores, não é? A função de investor relations, o compliance, alguns elementos de governance que têm que ser cumpridos. Hoje em dia, essas obrigações não são muito diferentes daquelas que os bancos normalmente exigem quando fazem financiamentos significativos a empresas de alguma dimensão. Portanto, quando estamos a falar de empresas com alguma dimensão e estamos a falar de financiamentos significativos, já não há uma diferença tão grande. O tema é mais de governance, efetivamente, como é que as empresas querem... É estratégica, a questão é muito mais estratégica, é como é que as empresas querem organizar a sua governance e que tipo de financiamento e que tipo de crescimento e que tipo de ambição é que têm a médio e longo prazo. Eu costumo dar este exemplo, não é? As grandes tecnológicas deste mundo, não é? As Facebooks, as Googles, as Microsofts nunca teriam chegado à dimensão que chegaram se não fosse através do financiamento sucessivo em mercado de capitais para crescerem organicamente e para adquirirem todas as empresas que têm vindo a adquirir ao longo do tempo e que têm permitido que elas tenham ganho a dimensão que têm. Isso muito dificilmente seria replicado só com o chamado private capital. Embora, como o António referiu, é verdade que o mercado do private capital também se tem desenvolvido muito. E há muitos formatos de investidor institucional, digamos assim, que faz operações de entrada no capital de empresas que não estão cotadas em mercado, embora haja uma preferência sempre clara por empresas cotadas. Mas já há também toda essa realidade. Portanto, eu diria que o mundo do financiamento tem vindo a alargar, não é? Alargar, exatamente, e a gerar novos formatos que dão mais opcionalidade às empresas. É um ponto que me parece relevante. Há uma oportunidade para o mercado de capitais com o aumento dos juros e obviamente, do financiamento via tradicional, ou até mesmo o private equity, que obviamente exige rentabilidades muito fortes para entrar nestes processos. É uma oportunidade para o mercado de capitais ou não? Sim. Vamos lá ver. O período que vivemos de taxas de juro zero, praticamente, para muitas empresas, tornava a opção de mercado de capitais relativamente menos competitiva, porque apesar de tudo, montar uma emissão de obrigações tem um custo mínimo, não é? Que muitas vezes é um pouco maior do que fazer um crédito bancário tradicional, não é? Portanto, dessa perspectiva, a subida de taxas e termos taxas mais normais, historicamente, não é? Criar aqui melhores condições de equilíbrio. Quanto ao instrumento de capital propriamente dito, é evidente que este contexto é mais exigente também, mesmo do ponto de vista do capital. É mais exigente. Tem havido muito menos operações, como referiu, portanto, não só operações de M&A fora do mercado, mas também operações dentro do mercado. E, sobretudo, não é tanto pelo nível das taxas, mas é mais pela incerteza relativamente a onde é que isto vai estabilizar, não é? Porque pior do que termos uma taxa alta é termos uma taxa que não sabemos quanto é que vai ser daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. E isso é que verdadeiramente acho que tem inibido e tem parado mais, digamos assim, estas operações em mercado, sejam entradas de novas empresas, não é? Portanto, sejam até operações, embora o ano 2022, curiosamente, houve uma assimetria muito grande entre o que foram novas entradas, onde houve uma desaceleração muito significativa, daquilo que foram aumentos de capital de empresas já cotadas. O ano 2022 foi extraordinariamente ativo naquilo que foram aumentos de capital de empresas cotadas em mercado. Menos que o 21, mas ainda assim foi um ano extraordinário. A questão é que parece tornar o ano 2022 menos positivo, mas de facto 2021 é que foi extraordinário, não é? É, exatamente. Os investidores têm estado mais natural, o que é natural, abertos aos riscos que já conhecem, não é? Portanto, as empresas que já estão cotadas, que são escrutinadas, que são transparentes e que já têm um preço, não é? E, portanto, isso é mais fácil de gerir enquanto investidor institucional.
ao mesmo investidor de retalho, perdão, do que fazer um pricing de um risco novo neste contexto de incerteza que temos vivido. E isso é um aspecto interessante. E por isso é que há empresas como a Greenvolt e outras, a EDP, por exemplo, que também tem feito operações de aumento de capital e muitas emissões de obrigações. Só é mais outro exemplo. Por isso é que empresas cotadas têm continuado a aproveitar o mercado para concretizarem a sua estratégia. Empresas que estão fora têm tido mais dificuldade em entrar. Mas mesmo empresas pequenas, só para dar mais um exemplo. E aí, as empresas mais pequenas, a nossa realidade no mercado português. Nós não temos muitas empresas pequenas cotadas, mas há uma ou outra que estão no mercado e que também têm usado esta possibilidade. O exemplo da FlexDeal e da Raise, não é? São exemplos interessantes. Portanto, a FlexDeal é um fundo, é uma sociedade de investimento mobiliária para o fomento da economia, uma SINF, não é? E que no fundo é uma espécie de public-private equity, portanto é uma entidade cotada, mas que tem uma lógica de investimento de carteira, de private equity, de carteira, com alguma intervenção na gestão das participadas, e que realizou um aumento de capital há pouco tempo, de 10 milhões de euros, para adquirir uma participação significativa na Raise, que é outra empresa pequena cotada, não é? Que é uma empresa de crowdfunding, de crowdlending, não é? Crowdlending, exato. Para ela própria, para pequenas e médias empresas. Exatamente, para pequenas e médias empresas, que é o pequenas e microempresas até. Faz parte desta nova realidade, não é? Do mundo financeiro. E adquiriu em 2 operações de aquisição, primeiro uma participação de 18%, depois 32%, sensivelmente. E, portanto, também é possível fazer este tipo de Mas que prioridades é que identifica como necessárias precisamente para que o mercado de capitais seja um instrumento para a nossa realidade? Porque nós olhamos para o mundo e, de facto, como eu dizia há pouco, os fundos soberanos, por exemplo, entraram definitivamente, também beneficiaram, eu diria, de 2 ou 3 anos absolutamente extraordinários do preço de petróleo a níveis muito elevados, portanto muita liquidez, e essa liquidez tem ido para vários sítios, eu diria até para clubes de futebol, não é? Como se tem visto no mundo. Agora, a realidade portuguesa é diferente. Nós, de facto, temos algumas, diria, enfim, uma ou duas grandes empresas, se calhar mesmo só uma à escala global. Temos grandes empresas à escala, enfim, portuguesa e europeia, mas precisamos de trazer para o mercado de capitais as pequenas, as médias empresas portuguesas com resultados sólidos, mas médias empresas. Havia aquela blog que também obviamente conheço, que era o PSI 20, que passou que nem era sequer PSI 20 e agora deixou de ser 20 e 15, é o forte, não é? É o PSI. Mas isso mostra, de facto, a dificuldade de atrair empresas à realidade portuguesa. Enfim, nem tudo está nas mãos da Euronext, obviamente, mas a Euronext tem feito um esforço precisamente para criar produtos, linhas que atraiam essas empresas. Quais devem ser as prioridades? Nós, enfim, defrontamos-nos com 2 ou 3 dificuldades estruturais que, enfim, só o tempo e talvez mais alguma ambição geral do país possam resolver, não é? Que é a dimensão média, que é a dimensão média das empresas portuguesas, não é? Nós comparamos, em termos médios, em termos de dimensão, comparamos menos bem, digamos assim, com a dimensão média das empresas de outros países ou de outros mercados, onde o mercado de capitais é mais utilizado, vamos pôr assim. Ainda assim, a capitalização bolsista das empresas cotadas em percentagem do PIB em Portugal não é muito diferente se nós compararmos com outros países de dimensão equivalente na Europa. Mas, de facto, não são muitas empresas quando olhamos para o número absoluto e não são muitas as operações, embora sejam operações, muitas vezes, de montantes muito significativos, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para o financiamento dos últimos 5 anos das empresas cotadas via aumentos de capital ou via emissões de obrigações, o volume é muito relevante. Nós estamos a falar de um volume que poderá estar entre 15 a 6 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de montantes muito significativos, embora concentrados no número de empresas que não é muito elevado. Mas dito isto, portanto, temos um tema de dimensão que se vai resolver, esperemos, com
fusões, aquisições que devem ser dinamizadas e facilitadas. E depois, enfim, há um tema de, eu diria, de literacia financeira, empresarial, ou enfim, maior abertura dos empresários para olharem para diferentes fontes de financiamento. Sim. É certo que o crédito bancário muito barato, muito fácil, não ajudou durante muito tempo. E depois temos um tema de atrair investidores internacionais. A Bolsa é um mecanismo por excelência para atrair investimento estrangeiro, mas temos que perceber que isto é devia ser um objetivo também estratégico do país, e aí entram as políticas públicas, não é? E houve um estudo feito há muito pouco tempo, como o António sabe, pela OCDE, que identificou um conjunto de medidas de política pública que deveriam ser implementadas, e eu aqui refiro-me a uma visão mais holística deste tema do crescimento, porque estes temas estão interligados, não é? O país tem que crescer, as empresas têm que crescer, fusões e aquisições têm que fazer parte desse crescimento, porque, enfim, é importante ganhar dimensão para ganhar competitividade internacional, isso é incontornável, e para que isso aconteça é preciso que um conjunto de estrelas, digamos assim, se alinhem, não é? Portanto, temos que ter uma política, desde logo, fiscal alinhada com esse objetivo, e temos que ter uma política de mercado de capitais que também devia estar alinhada com esse objetivo. E estamos muito aquém, mesmo quando comparamos com outros países, não é? Nós olhamos para a Euronext, tem 14 países europeus, não é? Tem uma boa base de comparação. Temos uma boa base de comparação, exatamente. Quando nós olhamos para a França, vou dar 4 exemplos. França, Itália, Noruega, país extraordinariamente rico, nós diríamos já não tem necessidade de ter incentivos fiscais ao investimento, mas tem. Noruega. O próprio Reino Unido, não é? Que tem um mercado de capitais como país anglo-saxónico que é muito mais dinâmico, não é? Que qualquer país da Europa continental, tem uma política fiscal há vários anos, consistente, permanente. Previsível, sobretudo, não é? Previsível, e que apoia fiscalmente, com reduções efetivas, os investimentos que os cidadãos fazem nas suas empresas cotadas, não é? Pronto. Isto é algo que, como todos nós sabemos, há muitos anos que não acontece em Portugal. Antes, pelo contrário, os poucos benefícios que existiam têm vindo a ser extintos progressivamente, e até tem havido algum agravamento, como aconteceu o ano passado, e, portanto, que é um pouco até inconsistente com aquilo que tem sido a política anunciada, ou a estratégia anunciada pelo próprio governo nesta matéria, e portanto, partimos de um nível inferior, e não estamos a fazer o caminho, em termos de políticas públicas, que devíamos estar a fazer para reduzirmos digamos, a distância, em termos médios, não é? E em proporção à nossa dimensão, reduzirmos a distância que nos separa de outros países onde o mercado é muito mais utilizado. A Itália, por exemplo, é um exemplo extraordinário, não é? Onde há, de facto, um tecido de empresas médias, que aliás é muito parecido com o tecido económico português, porque são muitas empresas familiares, não muito grandes, em setores relativamente tradicionais, não é? Como o têxtil e as cerâmicas e as porcelanas e o calçado. Portanto, temos um tecido em certas áreas até relativamente parecido, mas onde a dinâmica, por exemplo, do mercado de obrigações para empresas mais pequenas, ou mesmo até do mercado de IPOs ou de financiamento por capital, tem tido outra dinâmica. E aí, enfim, os governos italianos, enfim, das mais diversas cores ao longo do tempo, não é? E muito voláteis, mas têm tido, apesar disso, uma política consistente, e isso tem tido os seus resultados. Estamos a terminar esta nossa talk. Eu para este nosso evento, nesta conferência de fusões e aquisições, tive a oportunidade de conversar, infelizmente, uma gravação que poderemos assistir com o Miguel Azevedo, que é chairman do Citi Investment Banking para o mercado MEA, e que me apontava um momento para a avaliação do que vai ser 2023, segunda metade, e 2024, a reunião de Jackson Hole e o que vai sair de sinais, de decisões para o mercado de capitais em particular. O que eu gostava de saber da sua avaliação e do que lhe tem chegado é que perspectivas é que tem
para a utilização do mercado de capitais neste segundo semestre de 2023 e 2024? Portanto, o contexto que temos vivido, como eu referi, de grande incerteza sobre a evolução das taxas, que por sua vez se traduz na incerteza quanto àquilo que é o custo do capital quando se faz uma operação de financiamento, designadamente para uma aquisição ou uma entrada de uma empresa em mercado, este contexto não tem sido favorável, mas havia um pipeline ainda em 2021 e início de 2022, portanto, ou seja, antes deste novo contexto que temos estado a viver, havia um pipeline e as empresas têm a sua estratégia de crescimento e têm objetivos e têm alvos e querem concretizá-los, não é? A questão é quando é que... Qual é o momento? Qual é o momento, exatamente. E o momento, como eu referi, depende de alguma estabilização e previsibilidade deste cenário. É isso que têm dito as empresas que falam com o Euronext? É isso que nos têm dito. Estamos ainda a avaliar qual é o momento? As empresas, os intermediários financeiros, que são uma peça fundamental neste processo, mas sobretudo os investidores. Os investidores estão, em alguma expectativa, também eles próprios, de perceberem o que é que vai ser, no fundo, este segundo semestre e o ano 2024. E, portanto, a clarificação de alguns destes elementos, e não é só da estratégia dos bancos centrais, não é? Ou seja, da evolução das taxas de referência dos bancos centrais, mas do impacto que isso vai ter na economia, não é? Claro, na economia europeia. Claro. E nós estamos a ter alguns sinais até algo contraditórios, não é? Portanto, há sinais, por exemplo, em Portugal tivemos um primeiro trimestre extraordinário, agora em maio já tivemos ali alguns indicadores, enfim, um pouco menos favoráveis, ainda assim bastante positivo e acima daquilo que eram as expectativas há 3 ou há 6 meses atrás, claramente, não é? Portanto, Portugal aí nesse aspecto tem aqui uma conjuntura que tem sido bastante resiliente por vários fatores, muito interessantes, aliás, e muito positivos, mas estou a falar, enfim, do contexto europeu, porque nós estamos muito afetados pelo contexto europeu, porque é o nosso mercado principal. E o contexto europeu é um pouco, neste momento, há um pouco uma expectativa de perceber que impacto é que esta política e também a reação que os governos estão a ter em termos da política orçamental, não é? Porque depois há esse elemento que terá que também fazer o seu papel. Sim. E que impacto é que isso vai ter? Portanto, os próximos meses, eu diria, serão muito relevantes para percebermos um pouco melhor o que é que o contexto vai ter. Não arrisca uma previsão sobre movimentos e tendências, sobretudo tendências, não é? Enfim, aquilo que nos vai, como referi, aquilo que nos vai chegando é que, enfim, nos Estados Unidos neste momento já é mais claro, digamos assim, o que é o cenário, e o que se espera é que na Europa isso também fique claro, até porque a inflação, enfim, mais ou menos vai dando sinais de progressiva redução e controle, que fique mais claro, não é? Digamos assim, o cenário para o segundo semestre, e quando isso acontece, é aquilo que a história dos mercados nos ensina, é que quando estes aspectos se tornam mais claros, as operações retomam, digamos assim, há alguma dinâmica que neste momento não têm tido. Muito bem. Isabel Lucha, foi um gosto tê-la aqui. Muito obrigada, foi um prazer também. Obrigado pela vossa atenção. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já a seguir para o primeiro painel desta conferência. Obrigado.